Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, vamos agora ao capítulo 18, versículo 20. Ponto 1 diz: a causa entre os santos e a Babilônia. Bom, vamos então ao versículo 20 que diz: alegra-te sobre ela, Babilônia, né? Ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Ou seja, o texto diz que existe uma causa entre os santos e a Babilônia. A Babilônia, ela perseguia os apóstolos, ela perseguiu a igreja, ela persegue a igreja de Jesus hoje com engano, mas perseguiu fisicamente, tá ok? Então, essa expressão diz que Deus julgou a vossa causa quanto a ela, é interessante. O comentário diz: existe uma causa entre os santos apóstolos e profetas e a Babilônia. Quando Deus julgará a causa entre a Babilônia apocalíptica e a verdadeira igreja de Jesus. A Babilônia apocalíptica se passa por igreja de Jesus, afirma ser a única e verdadeira igreja. Esta é a causa entre a verdadeira igreja e a Babilônia apocalíptica. As igrejas, os pastores que estão indo, eu estou falando até pastor da Assembleia de Deus, ele tem que saber que a Igreja Católica, ela diz o seguinte, que a única igreja é ela, que se nós morrermos sem ela, nós iríamos para o inferno. Claro que essa é uma mentira absurda, né? A história comprova que ela não tem nada com a doutrina de Jesus. Mas se os pastores que estão se submetendo a ela, eles estão dizendo, ele está assumindo a condição de herege dele, porque é isso que ela prega, né? Então ele está se reconhecendo como herege. Eu, vamos dizer, não aceito isso de jeito nenhum, essa condição, essa ligação com a Igreja Católica. Isso daí, como eu disse, vai trazer morte para qualquer cristão individualmente que se ligar a ele. Estou falando, claro, de morte espiritual, né? O texto prossegue: esse juízo sobre a Babilônia apocalíptica ocorrerá na segunda metade da grande tribulação, quando ela será destruída pela besta e será apagada da história, enquanto a verdadeira igreja se encontra em glória, participando das bodas do Cordeiro e se preparando para vir com Cristo em glória para vencer o anticristo e dar fim à grande tribulação e dar início ao milênio. Ok? Então, a causa eu só posso interpretar de uma maneira. A Igreja Católica hoje diz que ela é a única igreja. Quando o Papa esteve aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, teve um padre aqui do Rio de Janeiro, não lembro o nome dele, mas ele falou: essa é a única igreja. Isso não tem chance de ser verdade. Na verdade, ela já nasceu pagã. E ela está trabalhando hoje de uma maneira bem clara. Os católicos olhavam para o passado, pensavam que eram erros pontuais de um papa, de outro, mas que seria a igreja verdadeira. Mas hoje eles estão convivendo com uma igreja que ela comete os mesmos erros doutrinários do passado. Ok? Esse erro absurdo agora de chamar ateu de salvo. Não existe mais critério para chegar ao céu. Você, para chegar ao céu, você não precisa nem acreditar em Deus. Quem imaginaria que a Igreja Católica falaria uma coisa dessa? Eu, desde a década de 80, eu até digo que eu errei meu prognóstico, que eu pensei que ela estava morta como estrutura de pessoas, mas eu tenho visto ela lotada. A Igreja Católica tem estado lotada. Tudo porque elas adaptaram um tipo de pentecostalismo, né, que aquele pentecostalismo, claro, não pode ser verdadeiro. Existe um pentecostalismo falso rodando no nosso meio. A Igreja Católica adotou as igrejas, algumas igrejas protestantes adotaram também um pentecostalismo, misturando com parapsicologia, com espiritismo. Ou seja, existe um pentecostalismo espírita no nosso meio. Então, nós estamos vivendo uma situação terrível. O comentário prossegue: no Concílio Vaticano II, a Igreja afirmou:
Jesus não fundou várias igrejas, mas uma só. A igreja fundada por Jesus nunca desapareceu, mas continuou existindo ao longo dos séculos. Apesar que esse ponto não está dizendo nada, né? Só existia fora da igreja católica. Ele continua hoje, essa única igreja de Jesus continua presente, subsiste na igreja católica, né? Veja o que esse concílio vaticano, que propõe o ecumenismo, diz. E eles convidam as pessoas para o ecumenismo, eles vão. Quando um evangélico aceita participar do ecumenismo que anuncia isso, ele está dizendo que ele sempre participou de uma seita, porque quem está fora da igreja católica, segundo o ecumenismo, essa pessoa, ela está indo para o inferno. Ela não tem salvação. Tudo fora da igreja católica seria seita. Aí eles aceitam isso. Ou seja, é uma cegueira não só espiritual, mas é uma cegueira também até em termos de raciocínio lógico. Porque como que você vai aderir a um movimento se esse movimento ele afirma que você, na verdade, enquanto estiver fora, está indo para o inferno. Você sempre viveu como herege. Então, bom, aí ele prossegue também, eu botei um quarto ponto que ele afirma. Também em outras comunidades cristãs não católicas, há elementos dessa verdadeira e única igreja, embora de maneira incompleta, ou seja, tem pequenos elementos, mas a verdadeira igreja é a católica. E por último, não se identifica simplesmente a verdadeira igreja de Jesus Cristo como a igreja católica, mas se afirma que nela subsiste, continua presente a verdadeira igreja de Jesus. Ou seja, eles deixam bem claro que na visão deles não tem outra igreja, ok? Vamos dizer, um pastor que vai lá, ele está afirmando, esse pastor mesmo, por exemplo, o pai dele, né, então, que viveu na Assembleia de Deus, sempre pregou heresia, ele sempre pregou heresia. É isso que a igreja católica diz, e de repente a pessoa começa a concordar com isso, né? Bom, o comentário prossegue. Então, essa causa que nós podemos dizer que nós temos com a igreja católica, essa causa, essa disputa, né? Eu digo, essa causa será resolvida em breve. O projeto do ecumenismo era bem claro. Em 60 anos, trabalhar pela união das igrejas sob a tutela da Igreja Católica. Como o projeto foi lançado no Concílio Vaticano II, em 1965, o projeto deve ser concluído até o ano de 2025. E o Papa Francisco está trabalhando para cumpri-lo no tempo previsto. Então, observe que interessante, você pode pesquisar a história do ecumenismo, do Concílio Vaticano II, ele colocou uma data, um projeto para a união das igrejas. Tá certo? O projeto de ecumenismo é isso, ele fala reagrupar o que eles chamam de irmãos desviados. Eles dizem que todos saíram da igreja católica. Quando esses pastores estão indo até Roma, eles estão assumindo que realmente eles saíram da igreja católica, ou seja, saíram da Babilônia apocalíptica. Então isso é inacreditável. Então vocês vejam, para o projeto católico faltam 3 anos. O projeto católico era até 2025 eles conseguirem unir todas as igrejas. E se nós já vimos pastores indo até Roma, certamente, infelizmente, a gente tem que colocar a possibilidade de estarem sendo traçados acordos, né? Acordos entre essas autoridades. E aí, esses acordos é que certamente vão envolver as igrejas, claro, cristãs, ou que em algum momento foram cristãs, como a Igreja Católica. Aí o comentário prossegue. Francisco participou ao lado dos luteranos do lançamento do 50º aniversário da reforma de Martinho Lutero, em 31 de outubro de 2016, na Suécia. Uma oportunidade de expressar juntos o profundo pesar pelos massacres e preconceitos resultantes do cisma entre católicos há 500 anos.
vamos dizer, o artigo dele cita cristãos, então eu coloquei católicos, o cisma católico. A proximidade do Papa com uma igreja luterana muito moderna, liderada por uma mulher casada e com 2 bispos abertamente homossexuais, não agradou os círculos mais conservadores da Igreja Católica. Olha que ponto nós chegamos. Os católicos conservadores, eles reclamam do Papa, eles reclamam até dos protestantes, porque, vamos dizer, os protestantes, eles são muito mais liberais do que os católicos. Então você veja, a igreja luterana hoje é liderada por uma mulher e 2 homossexuais. A igreja luterana pediu oficialmente, fez um pedido para o Papa readmitir Lutero como teólogo. Ou seja, eles querem voltar a ser católicos. E para completar, se você entrar no site oficial da igreja luterana, você vai encontrar lá que é natural o maçom ser luterano. Todos sabem que a maçonaria envolve satanismo. Então é um grupo que eles, vamos dizer, consideram normal ser satanista e ser luterano. Não é a primeira vez que eu vejo conservadores católicos reclamando dos protestantes. Por quê? Estava num debate sobre liberalismo teológico e o católico estava reclamando, dizendo que eu era o responsável pelo liberalismo teológico no mundo, que está acabando com a doutrina até da Igreja Católica. Aí eu falei, não, eu não sou protestante, quem criou isso foram os protestantes. Eu sou de uma igreja que não segue liberalismo teológico, não segue doutrina protestante, não segue doutrina católica, mas eles veem, infelizmente, dessa maneira. Agora, como que pode a igreja luterana aceitar isso? E os católicos reclamando, uma hora, porque os protestantes estão muito liberais com o homossexualismo, ainda tem alguns católicos que querem ser conservadores, outros também já não estão conservando nem o que a doutrina católica diz. Bom, o artigo prossegue. E em fevereiro de 2016, o Papa e Patriarca Ortodoxo Russo Kirill deram em Cuba um passo histórico para a unidade do cristianismo, após a primeira reunião entre os líderes das 2 maiores denominações católicas, vou chamar assim, né? Tá bom? Desde 1054. Por quê? Porque nesse período é que houve um cisma definitivo entre a Igreja Católica do Ocidente e do Oriente. Então, esse Papa Francisco, nós já falamos em aulas anteriores, né, que ele tem trabalhado pela união até com o islamismo, com o hinduísmo, com o protestantismo, até com o ateísmo, né, e também com as igrejas evangélicas. Então, ele está trabalhando também pela união das 2 igrejas católicas. O comentário prossegue. Eles assinaram uma declaração conjunta lamentando os abusos islâmicos contra cristãos no Oriente Médio que levaram ao êxodo em massa. Mas o acordo com a conservadora Igreja de Moscou, mais de 130 milhões dos 250 milhões de ortodoxos, foi criticado pelos ucranianos greco-católicos, que se sentiram traídos pelo Papa, né? Então, o Papa, ele está sempre olhando, infelizmente, pelo lado, né, da quantidade de pessoas e de poder que ele vai ter e de uma união geral entre as religiões. Isso sempre foi pregado, sempre foi profetizado, todos sabem que isso aconteceria. Aí nós estamos vivendo essa união. Estamos vivendo também um período de uma pandemia muito estranha. Uma pandemia que nasceu no momento em que o Donald Trump começou a fazer guerra à China. Essa pandemia apareceu na China. Para mim, a construção daquele hospital lá foi um teatro. Aquilo parecia algo programado pela China. E o que ocorre? Essa pandemia se espalhou pelo mundo. O mundo acabou fechando, as indústrias estão todas em dificuldade.
a quantidade de empresas que faliram, e a China cresceu muito nesse período. Então não existe a possibilidade desse país conseguir ter espalhado esse vírus? Existe essa possibilidade. Eu acredito que vai ser muito difícil provar isso, mas existe essa possibilidade, porque esse vírus era conhecido, só que o mundo parou de estudar ele. Pode ser que os chineses tenham prosseguido. E um dos efeitos dos resultados desse vírus, diz que eles descobriram, pode pesquisar, provado pela ciência, ele reduz a inteligência das pessoas. Então, o vírus parece mesmo uma arma biológica. Se foi comprovado pela ciência que ele reduz a inteligência das pessoas, ele pode ser uma arma biológica. Você pesquisa hoje a quantidade de alunos chineses que, já concorrendo com os americanos, eles estão ocupando a Universidade de Harvard em grande número. E se esse vírus, se os chineses já estão vacinados e eles não tiveram esse problema, a humanidade que está sendo aí recebendo esse vírus está se tornando menos inteligente. Então isso é um tipo de arma biológica. Eu não posso afirmar, não tenho como afirmar, não estou afirmando, mas que é algo muito estranho, é. Então nós estamos vivendo um mundo em que as notícias espirituais são terríveis. Aquele homem que nós sabemos que doutrinariamente sempre esteve liderando uma seita, que é a Babilônia Apocalíptica, que é a Igreja Católica, mas o homem atual que está lá naquele governo, ele é um tipo de pessoa que está assustando até os católicos. Então mostra que nós estamos realmente nos aproximando de um período em que a extrema maldade vai acabar por tomar conta do mundo. E como cristão nós temos que estar atentos, porque parece que as pessoas não estão. Atentas. As igrejas relatam dificuldades daquelas pessoas que estavam meio lá, meio cá. A maioria das pessoas pararam até de frequentar a igreja. Depois que reabriram as igrejas, eles não voltaram a frequentar. Estamos vivendo realmente um momento difícil. Eu não acredito que nós estamos na grande tribulação, como eu já vi alguns defendendo na internet, eu não acredito que nós estamos na grande tribulação. Eu acredito que nós estamos, ou para entrar, ou já estamos vivendo o princípio de dores. Infelizmente, a tendência é piorar. Infelizmente, a tendência é que o Brasil seja dominado pela China, porque o Brasil, de uma certa maneira, já está dominado pela China. O governo brasileiro chegou a ameaçar, pensou em proibir a China, as empresas chinesas, de participarem da licitação do 5G. E os Estados Unidos pediram isso, a Inglaterra pediram isso, dizendo, olha, se vocês deixarem os chineses participarem, vocês podem ter certeza que todo o plano que rodar dentro do Brasil será roubado pelos chineses, porque eles não respeitam nada. O Bolsonaro pensou em vetar, só que se ele veta, a China parece que ela programou, ela já comprou aí 3 anos da safra do Brasil e já pagou. Então o Brasil vai ter que entregar 3 safras para a China. Se a China disser eu não compro mais, vocês só continuam me entregando, a única coisa que está fazendo o Brasil crescer de fato, que é o agronegócio, ou o carro-chefe, melhor dizendo, ele vai para o buraco, ele vai à falência. Então, o Brasil não teve como dizer não. Eu não tenho como afirmar, mas deve ter tido uma reunião e os chineses falaram, olha, se vocês nos proibirem, porque o Bolsonaro queria proibir, porque fazer negócio com a China é um perigo. Só que hoje, o maior cliente do Brasil é a China. Se a China parar de comprar, o Brasil cai numa inflação, o Brasil vai para o buraco, vai ficar igual a Argentina. A Argentina está do jeito que a China quer. Então olhem também esse poder político. Eu falei para vocês, a China, tudo indica que ela é a besta que sobe da terra. Ela é chamada de uma besta vermelha. A China é o grande símbolo do comunismo hoje, e o animal que simboliza ela diz que ela falava como um dragão.
Não é uma referência a Satanás, mas é um animal simbolizando esse poder. A primeira besta era simbolizada em animais também, né? Tinha lá o leão, o urso e o leopardo. Agora, já essa besta que sobe da terra, ela é o animal que simboliza ela, é um dragão. Então, a China, existe uma possibilidade muito grande da China ser realmente a besta que sobe da terra. A besta vermelha, a besta escarlate, que fala como dragão. E essa besta, ela está crescendo, ela está quase empatando com os Estados Unidos, né, no seu PIB, e essa nação, infelizmente, por trás dela está o ateísmo. Então, o ataque ao Brasil é um ataque que as pessoas não sabem por que acontece. É por uma questão espiritual, sim. Porque o Brasil, ele é, sem sombra de dúvida, o país mais avivado do mundo. O Brasil é o país mais avivado do mundo. O Brasil é um país tão avivado que até os protestantes aqui do Brasil são diferentes. Os protestantes dos Estados Unidos, eles já são católicos há muito tempo. Os protestantes dos Estados Unidos, a igreja presbiteriana, ela reconhece bispo gay. Assim, ela está completamente largada há muito tempo. Mas a protestante do Brasil, ela é até um pouco diferente deles. Eu falo na aparência, porque a doutrina é a mesma. Então, nós estamos vivendo um momento que são muitos sinais que mostram realmente que a profecia está se cumprindo. E a profecia se cumprindo, infelizmente, nessa profecia, um texto que eu sempre lia de Jesus, eu ficava pensando nesse texto que ele diz: quando o Filho do Homem, pois vier, achará fé na terra. Então, o que Jesus está dizendo é que o número seria muito reduzido. A Igreja Católica, nós sabemos que ela prega que Jesus nem voltará, né? A Igreja Católica prega que Jesus não voltará. Quem vai dirigir o reino aqui no mundo é a própria Igreja Católica. Mas nós sabemos, claro, que Jesus voltará. E ele diz que nessa volta, ele questiona se ele achará fé na terra. E essa volta, ele está falando para a igreja nesse momento também. Depois vai ter a questão de Israel também ter fé, mas quando a igreja encontrar-se com Jesus, a pergunta dele, ele diz: o Filho do Homem achará fé na terra? Essa pergunta, qual é a interpretação da pergunta? A interpretação natural é: o número será reduzidíssimo. Porque, claro, uma fé corrompida não é fé. Uma fé corrompida não é fé. Uma fé que defende a doutrina que a Igreja Católica prega, a doutrina que as igrejas presbiterianas pregam, é uma doutrina que Deus, ele não está nessa doutrina, ele não está nessas igrejas que pregam essa doutrina. E eu sempre explico por quê. Você pega lá a confissão de fé da igreja presbiteriana, ela segue a íntegra do ensino de Agostinho de Hipona sobre a origem do pecado. O que está escrito lá? Que alguns anjos pecaram por ordem de Deus, predestinados por Deus. E os anjos que foram fiéis porque foram predestinados por Deus. Essa doutrina, ela é extremamente satânica, porque ela está dizendo que o querubim ungido, descrito na Bíblia como protetor, o querubim ungido teria pecado e se tornado o dragão, o destruidor, por ordem de Deus. Ou seja, ele seria uma vítima da divindade. Isso é uma doutrina louca, mas está lá na confissão de fé deles. E nós falamos, explicamos para eles, mas eles não, eles leem como se aquilo fosse normal, mas está dizendo claramente que os anjos que pecaram porque foram predestinados por Deus. Essa é uma doutrina satânica, essa é a doutrina de Agostinho de Hipona. E esse homem está sendo chamado de santo dentro das Assembleias de Deus, Santo Agostinho de Hipona. O homem era um pagão terrível, Mas essa mistura com essas doutrinas, infelizmente nós estamos vendo dominar o nosso meio. Tanto que o autor dela, Agostinho de Hipona, está sendo chamado de santo, né?